reportagem agora na capital federal, em Brasília, para saber sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal do chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. Rafael Procópio está com a gente, traz as atualizações. Boa tarde para você. Oi, pessoal. Na verdade é Márcio Rocha que está aqui no Supremo, exato. Boa tarde a todos. Voltando aqui, a gente estava esperando a volta da sessão que estava suspensa por causa do almoço, né? E a sessão voltou agora há pouco, não tem 10 minutos que a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi retomada aqui em Brasília, né? Então ela foi retomada justamente com a análise das preliminares dos advogados, dos integrantes do chamado Núcleo 3, pela tentativa que são julgados, né, pela tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Como eu disse, a sessão voltou com essas preliminares e o ministro Alexandre de Moraes acabou de negar todas as preliminares que tinham sido apresentadas pelos advogados desses envolvidos. Ao todo são 12 militares e um policial federal que estão incluídos nessa parte do processo, e o início desse julgamento começou por volta ali de 9 horas da manhã e foi até mais ou menos 1 hora da tarde, foi dedicado justamente à sustentação oral, tanto das partes da defesa dos acusados, né, quanto também da Procuradoria-Geral da República. Antes de tudo isso começar, o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele leu um relatório do processo e ironizou os pedidos de suspensão, de impedimento e ausência de imparcialidade do Supremo Tribunal Federal que foram apresentados por esses advogados, dizendo que se fosse aceitar todos esses pedidos, não teria ministro no Supremo para julgar esse caso. Depois foi a vez da subprocuradora da República, Cláudia Sampaio, que destacou que coube a esse grupo a execução desse plano, né, que está sendo analisado como plano de tentativa de golpe de Estado. Segundo a subprocuradora, todos os envolvidos sabiam que não houve fraude eleitoral durante as eleições e seguiam propagando informações falsas e que planejavam criar uma situação de caos para agir concretamente em relação a essa tentativa de golpe de Estado. Depois foi a vez das defesas dos acusados, que pediram rejeição das denúncias apresentadas pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, por falta de provas, e que a reunião, um dos pontos que é analisado nesse julgamento, é uma reunião que foi realizada em novembro de 2022, que, segundo a PGR, teria sido feita justamente para tramar esse suposto golpe de Estado. E segundo a PGR, essa reunião foi planejada para planejar uma ruptura democrática, e que, na verdade, os advogados anegam que foi uma espécie de confraternização entre os envolvidos que estavam nesse encontro. Os militares negaram que tivesse pressionado a cúpula das Forças Armadas para aderir à trama e questionaram também a competência do Supremo para julgar o caso. E só para finalizar, eles também afirmaram o seguinte: questionaram a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois a gente entrou para o almoço, né? Agora começa a análise do voto do ministro Alexandre de Moraes, começou agorinha, e a gente vai seguir acompanhando aqui do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente finalizar, entre os crimes atribuídos a eles pelo Ministério Público estão tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa armada. Volto com vocês. Obrigado, Márcio. A gente volta a falar desse assunto ao longo da programação da Band News FM.